A paz de Deus, irmãos. Hoje venho compartilhar um testemunho que nasceu da dor, mas floresceu num milagre que ninguém poderia imaginar. Se você já teve um sonho impossível, daqueles que a medicina, a lógica e até o tempo dizem que não pode mais acontecer. Se o seu coração já carregou a angústia de desejar algo que parecia estar fora do seu alcance, eu peço, fique comigo até o fim desta história. Deus ainda responde orações que ninguém mais ouve. Ele ainda faz nascer aquilo que o mundo declarou estéril. E quando ele fala, o ventre se abre, a vida acontece e o milagre chega. Mesmo que você tenha chorado em silêncio, mesmo que tudo diga que não dá mais. Se este testemunho tocar o seu coração, escreva nos comentários: eu creio nos impossíveis de Deus. Compartilhe com alguém que precisa de um renovo e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada história revela o que só o céu pode fazer. Desde pequeno, eu trazia no coração um desejo puro que crescia comigo a cada ano: ser pai. Não era apenas um plano de futuro ou uma expectativa social, era algo que nascia da alma. Enquanto alguns sonhavam com carreira, com estabilidade ou conquistas, o meu sonho era formar uma família. Sempre que via uma criança nos braços de um pai, algo em mim se quebrava e se acendia ao mesmo tempo. Eu sabia que se um dia Deus me abençoasse com filhos, eu daria tudo de mim. Não para ser perfeito, mas para ser presente, para amar como o céu ama, para ensinar com temor, para ver uma geração crescendo nos caminhos de Deus. O tempo passou e o Senhor preparou o meu casamento com uma moça linda por dentro e por fora, temente a Deus, firme na doutrina, amorosa com todos. Ela era o que o meu coração sempre esperou. Servimos ao Senhor com alegria, com simplicidade, como é de costume na nossa irmandade. Nos primeiros meses de casados, vivíamos tudo com muita gratidão, mas uma dor silenciosa começou a crescer entre nós. Minha esposa era estéril. E não era uma suspeita, era algo confirmado em laudos médicos, exames diagnósticos. O médico havia sido direto, sem rodeios, como se estivesse apenas entregando mais um resultado qualquer. Você não poderá ter filhos. Foi como se rasgassem um sonho ao meio. Eu disfarcei, segurei sua mão e disse que isso não mudava o que eu sentia, nem o que Deus tinha para nós. Ela chorou. Eu também, mas por dentro. Nenhum de nós comentou com ninguém. Nem meus pais, nem os irmãos mais próximos da igreja sabiam. Foi um silêncio cheio de fé e cheio de dor. E decidimos entregar ao Senhor. Fomos para a oração. Quantas madrugadas ela me encontrava ajoelhado no cantinho do quarto. Quantas vezes, sem perceber, ela também levantava e me encontrava ali em lágrimas. E ela vinha, se ajoelhava ao lado e orava comigo. Nunca pedimos um milagre, só dissemos: se for da tua vontade, prepara. Foi num culto de domingo à noite, num daqueles dias em que o céu parece descer sobre a igreja, que Deus começou a revelar sua vontade. A reunião estava cheia, o cooperador de jovens atendeu com muita graça, os hinos tocavam como flechas no coração e a palavra saiu do púlpito de uma maneira tão viva que não havia distrações. No final da reunião, uma irmã já bem idosa, muito conhecida por ser usada por Deus desde mocinha, veio até minha esposa e, com os olhos cheios de lágrimas, disse algo que gelou nossa alma. Filha, o Senhor manda te dizer que teu ventre vai gerar e não vai demorar. A promessa chegou. Ela repetiu: vai gerar, e não é uma espera longa, Ele é fiel. A minha esposa caiu em prantos e eu fiquei ali, parado, como que tomado por um silêncio que só o Espírito traz. Ela não sabia de nada, ninguém sabia, mas Deus sabia. O céu inteiro sabia. Naquele dia, a paz que excede todo o entendimento nos invadiu. Já não importava o que a medicina dizia, já não importava o que o laudo revelava. A palavra tinha saído.
O ministério não precisava confirmar o que já sabíamos por dentro. Deus havia falado. E quando ele fala, nem o útero fechado pode impedir. A partir dali, vivemos como quem crê, mas também como quem guarda no silêncio. Continuamos servindo normalmente, sem comentar nada com ninguém. Sabíamos que o tempo de Deus é perfeito e que a prova ainda viria, como veio. Mas nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma tempestade nos tiraria da certeza daquele culto. O ventre era estéril, mas a promessa era viva, e isso bastava. Naquela noite, pouco mais de 4 meses depois da profecia, fui acordado pela minha esposa com um susto. Ela me chamava aflita, com a mão na barriga e uma expressão que eu jamais tinha visto antes. Estava com dores muito fortes e, apesar da aflição, dizia uma frase que parecia impossível. Tem algo vivo aqui dentro, amor. Tem algo se mexendo. Eu tô sentindo. Meu coração disparou. Eu não sabia se chorava, se levantava, se orava ou se só contemplava aquele momento. Era como se o Espírito Santo tivesse me acordado junto com ela. Peguei rapidamente o celular, ligamos para o hospital e saímos às pressas. No carro, ela segurava a barriga como se segurasse um tesouro. Eu dirigia em silêncio e por dentro repetia: a promessa se cumpriu, a promessa se cumpriu, a promessa se cumpriu. Chegando no hospital, fizeram uma ultrassonografia de urgência. A médica olhou a tela, fez silêncio por alguns segundos e depois sorriu. Olhou para nós e disse: parabéns, vocês serão papais. A minha esposa chorava. Eu só olhei para o teto e disse: obrigado, Senhor. Mas a doutora continuou com algo que nos tirou o chão de vez. E não é apenas um bebê, são 2. Eu me segurei na borda da maca. A médica repetiu: são gêmeos, 2 corações batendo aqui. Eu não conseguia processar. O ventre que era estéril agora abrigava 2 corações. 2 milagres, 2 sopros de vida que nenhum exame, nenhuma opinião humana, nenhum diagnóstico ousou prever. Saímos daquele hospital em silêncio. Era muito para um coração só. Ela me olhava e chorava baixinho, e eu só dizia: Deus é fiel, Deus é fiel. Os meses seguintes foram de acompanhamento intenso. Por ser uma gestação gemelar, os cuidados dobraram. A cada ultrassom, a cada consulta, ouvíamos que estava tudo bem, mas que ainda havia riscos. Mesmo assim, os batimentos dos nossos filhos eram como música. Cada imagem deles era como se o céu nos mostrasse uma foto da fidelidade de Deus. Preparávamos o enxoval com temor. Orávamos em cada roupinha. Tínhamos o cuidado de dobrar cada fraldinha com oração. Tudo era feito como quem prepara o quarto de uma promessa. Nossa casa já estava diferente, nosso coração, mais ainda. Até que chegou o último dia do ano, 31 de dezembro. Era cedo, por volta das 6 da manhã, quando Gabriel, nosso primogênito, nasceu. Forte, saudável, chorando alto. O primeiro milagre nos braços. Nunca vou esquecer aquele som. Era como se o céu inteiro gritasse com ele. Foi uma explosão de sentimentos. Alegria, gratidão, reverência. Ele nasceu na virada do ano. Uma nova vida na chegada de um novo tempo. Enquanto segurava Gabriel, eu pensava: é assim que Deus sela promessas. Mas a alegria foi interrompida pelo tempo. Com gêmeos, o intervalo entre um nascimento e outro geralmente é de 2 a 3 minutos. Mas com Samuel, esse tempo passou. 5 minutos, 6, 7. E só então, depois de 8 minutos, Samuel veio ao mundo. Mas não como imaginávamos. Pesava apenas 1,5 kg. Pálido, com dificuldades, sem respirar direito. Os médicos começaram a correr com ele. Ouvi algo sobre água suja no ventre. Ouvi alguém mencionar que ele estava com apenas um pulmão. E num instante, o que era festa se transformou em urgência. Meu coração congelou. Não me deixaram nem ver o rostinho dele. Uma enfermeira saiu correndo com ele direto para a UTI neonatal. Eu quis ir junto,
O médico olhou nos meus olhos e disse: "Você precisa ser forte agora." Larguei Gabriel nos braços de uma enfermeira, pedi que cuidassem dele e fui atrás da minha segunda promessa. Entrei na UTI e ali vi a cena que quebrou meu espírito. Samuel estava numa incubadora, cheio de tubos, fios, monitores apitando. Um corpinho tão pequeno, tão frágil, os olhinhos semicerrados, os bracinhos furados, uma máscara sobre o rosto. Meu Deus, meu coração não suportou. Saí correndo dali, fui para o banheiro e chorei como nunca havia chorado na vida. Me encostei na pia e desabei. Foi então que lembrei de alguém que sempre soube me orientar nas horas difíceis: meu pai. E não era apenas meu pai, era também diácono da igreja, homem de oração, servo de Deus. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e, em meio aos soluços, consegui dizer: "Pai, o Samuel nasceu com um pulmão só." Houve um silêncio do outro lado. Ele entendeu minha dor. Entendeu o que eu não conseguia dizer com palavras. E me respondeu com algo que ficou gravado em mim para sempre: "Filho, volta lá. Eu vou me ajoelhar agora e só vou levantar quando Deus fizer um milagre." Aquilo foi como uma flecha atravessando o meu peito. Desliguei. Olhei para o espelho, lavei meu rosto e me ajoelhei ali mesmo. Não era um banheiro comum, era um altar. E ali fiz minha oração mais curta e mais sincera. "Senhor, eu sempre sonhei em ser pai. E o Senhor me deu 2 anjos para cuidar, mas um deles só tem um pulmão. Se tu quiseres, Senhor, faz uma obra de milagre." Nada mais. Nenhuma emoção ensaiada. Só dor e fé. Só angústia e confiança. Me levantei e voltei para a UTI. Ainda com os olhos molhados, mas com o coração firme. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia se seria notícia boa ou ruim. Mas eu sabia que meu pai estava de joelhos e que o céu estava ouvindo. Quando voltei à UTI, o ambiente ainda era o mesmo. Luzes frias, o cheiro de álcool forte no ar, máquinas apitando, profissionais correndo de um lado para o outro. Mas dentro de mim, algo já havia mudado. Não era esperança, era certeza. Uma convicção silenciosa de que o céu tinha descido naquela manhã. A enfermeira me reconheceu e disse que a médica queria falar comigo. O coração bateu forte. Caminhei pelos corredores estreitos como quem carrega o peso do mundo nos ombros, mas sentindo que algo celestial estava prestes a ser revelado. A médica me recebeu séria, mas com uma expressão estranhamente calma. "O senhor é o pai do Samuel?" perguntou. Eu confirmei com um aceno sem conseguir falar nada. Ela me chamou para acompanhar até uma parede onde estavam os exames de imagem, os raios-x tirados desde o nascimento do meu filho. Ao lado dela, um enfermeiro ajeitou os papéis num painel de luz. E então ela começou a mostrar. "Esse aqui foi o primeiro raio-x. Veja, aqui está o pulmão esquerdo, mas não há absolutamente nada do lado direito." Eu assenti, engolindo seco. Aquilo confirmava o que eu já sabia. Esse aqui foi o segundo exame, mesmo resultado. Um pulmão só, o outro lado vazio. Meu coração começou a acelerar. Eu senti algo diferente, como se o Espírito Santo começasse a me cercar ali, bem naquela sala fria de hospital. Foi quando ela apontou para a terceira imagem recém-tirada e, com os olhos arregalados, me disse: "Agora olhe aqui, isso foi há poucos minutos." Ela deu um zoom e disse, com um tom que misturava confusão e espanto: "Esse aqui é o pulmão esquerdo e aqui..." Ela pausou. "Esse aqui é o direito. 2 pulmões." Eu olhei aquela imagem por alguns segundos. Não acreditei no que estava ouvindo. Ela repetiu: 2 pulmões. O seu filho agora tem 2 pulmões. Eu perdi as forças. Encostei na parede. Quase escorreguei. A médica me olhava como quem esperava uma resposta racional, mas eu não tinha uma explicação humana. Ela perguntou: "O senhor pode me explicar como isso é possível?" Ali, naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, o coração em pedaços e a alma em festa, eu consegui sussurrar: "Foi Deus."
Só isso. Foi Deus. Não foi cirurgia, não foi aparelho, não foi medicina. Foi Deus. O mesmo Deus que falou com uma irmã idosa sobre o ventre estéril da minha esposa. O mesmo Deus que colocou 2 corações onde antes havia silêncio. O mesmo Deus que ouviu a oração de um pai dentro de um banheiro. O mesmo Deus que escutou um diácono de joelhos e se levantou do seu trono para soprar vida no pulmão que não existia. Foi Deus. A médica permaneceu em silêncio. O enfermeiro baixou a cabeça. Ninguém mais falou nada. A presença de Deus estava naquele lugar. Não tinha outro jeito de explicar. A ciência parou. A lógica emudeceu. E o céu falou mais alto. Corri de volta para junto da minha esposa, que ainda estava se recuperando. Quando entrei no quarto e ela me viu chorando, pensou que fosse má notícia. Se assustou. Mas quando segurei sua mão e disse: "Amor, o nosso filho agora tem 2 pulmões." Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar alto. Foi um choro que misturava tudo: alívio, fé, gratidão, memória da profecia, memória da dor, confirmação do milagre. Ali mesmo, sem se importar com os aparelhos, com o soro no braço, com as dores pós-parto, ela se virou para a parede e começou a glorificar. E eu glorifiquei junto. No final da tarde, consegui ligar novamente para o meu pai. Quando ele atendeu, só disse: "Deus fez." E eu, engasgado de emoção, respondi: "Fez, pai. O Samuel tem 2 pulmões." Do outro lado, ouvi apenas um som abafado de quem chorava de joelhos. Ele ficou alguns segundos sem conseguir falar. Depois disse: "Eu sabia. O céu ainda escuta, o céu ainda age. Deus nunca deixou de operar." E nos 2 glorificamos ao telefone. Mesmo longe, o Espírito Santo nos uniu naquele momento. Um filho orando num hospital, um pai orando em casa, e Deus ouvindo os 2 ao mesmo tempo. No dia seguinte, levei a imagem do raio-x até o leito da minha esposa. Coloquei na mão dela. Ela ficou olhando em silêncio, como se não acreditasse. Depois pegou a imagem, colocou sobre o ventre e começou a orar. Agradecia a Deus por tudo, pela dor, pela espera, pelo susto, pelo milagre, e repetia baixinho: "Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena." Quando os dias foram passando e Samuel foi se recuperando na UTI, os médicos começaram a relatar evolução acima do esperado. O bebê, que nasceu com 1,5 quilos, começou a ganhar peso mais rápido do que o padrão. Os exames não apontavam mais risco grave. O pulmão recém-formado estava funcionando normalmente. A saturação era estável. E pouco a pouco, os fios começaram a ser retirados. Primeiro o oxigênio, depois os sensores, depois a sonda. Até que um dia entramos na UTI e vimos Samuel fora da incubadora, deitadinho num bercinho aquecido, com os olhos abertos e as mãozinhas se mexendo. E então uma enfermeira nos disse: "Se preparem, ele vai para casa com vocês mais cedo do que imaginávamos." Naquele dia em que Samuel foi transferido do bercinho da UTI para o quarto ao lado, onde os bebês ficam em observação antes de irem para casa, eu não consegui conter as lágrimas. Não chorei por desespero, nem por medo. Chorei por reverência. Chorei porque eu estava diante de uma cena que jamais imaginei viver. A promessa de Deus estava ali, nos meus braços, com um corpinho pequeno e os 2 pulmões se movimentando, como se o próprio fôlego do céu pulsasse dentro dele. Cada suspiro daquele bebê era um hino de adoração, e cada batida do seu coração era como uma pregação viva da fidelidade de Deus. Quando pegamos Samuel no colo pela primeira vez sem fios nem aparelhos, só conseguimos ficar em silêncio. Não havia palavra que coubesse naquele momento. O mundo lá fora seguia no ritmo de sempre, mas ali dentro o tempo parou. A enfermeira apenas nos olhava, respeitando aquele instante. O Gabriel já estava com a gente no quarto fazia alguns dias, e quando aproximamos os 2 berços, uma cena me marcou profundamente.
O Gabriel, mesmo tão novinho, mexeu a cabecinha para o lado como se reconhecesse o irmão. E Samuel, ainda mais frágil, fez um pequeno movimento com o braço como se quisesse tocá-lo. Aquilo me desmontou. Era como se o céu estivesse costurando com linhas invisíveis a história desses 2 milagres. A notícia da recuperação do Samuel correu pelo hospital. Enfermeiras que nem estavam de plantão vieram vê-lo. Uma delas me perguntou: "O senhor é o pai dos gêmeos?" Eu confirmei. Ela disse: "É que a gente ficou sabendo do caso, do pulmão, e que agora ele está bem. Tem muita gente falando nisso aqui." E completou: "A gente precisava ver de perto." Outra enfermeira confidenciou: "Tem médico aqui que não sabe explicar o que aconteceu. Dizem que o caso foi enviado para um grupo de estudos. Mas, sinceramente, ninguém consegue entender. Alguns acham que é erro de imagem, outros falam em mutação genética repentina. Mas o que o senhor acha?" Eu olhei para ela e disse com calma: "Eu não acho. Eu creio. Foi Deus quem soprou. Foi Deus quem formou. Foi Deus quem tocou." Ela sorriu, abaixou a cabeça e respondeu: "Amém. A gente sente isso quando entra nesse quarto." No dia da alta, o Gabriel já estava com peso ideal, forte e tranquilo. Mas Samuel ainda precisava de um pouco mais de atenção. Mesmo assim, a equipe médica nos surpreendeu dizendo: "Ele vai para casa com vocês." Eu questionei: "Mas ele ainda não está 100%? E o pediatra explicou: "O estado dele melhorou tão rápido, que se continuar aqui vai correr mais risco de pegar alguma infecção do que em casa com os cuidados certos." Entendi na hora. Quando a obra é de Deus, nem o hospital pode segurar. Aquele era o tempo determinado do céu. Ele tinha que ir para casa. Chegamos em casa com os 2 carrinhos, 2 bercinhos, 2 roupinhas. E com o coração cheio de gratidão, a igreja foi nos visitar. As irmãs da Obra da Piedade trouxeram fraldas, roupinhas, leite. O ministério ficou sabendo. O cooperador da Comum ligou dizendo que queria orar conosco. Prepararam uma visita no nosso lar. Foi uma das reuniões mais emocionantes que já vivemos. O hino que Deus preparou naquela noite falava sobre vida nova, sobre recomeço, sobre coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. O irmão que leu a palavra abriu sem saber de nada, e saiu um versículo em Isaías que dizia: "Eis que faço coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Aquilo não foi por acaso. Foi o próprio Deus confirmando tudo outra vez. O tempo foi passando e a saúde de Samuel foi surpreendendo a todos. Com poucos meses, ele já estava com peso normal, desenvolvendo bem, sem nenhuma sequela. Os médicos pediram novos exames para ver como estava o pulmão direito. E todos os resultados mostravam a mesma coisa: 2 pulmões com funcionamento perfeito. Não havia mais vestígios da ausência original. Não havia cicatriz, deformidade, falha. Parecia que ele sempre tivera os 2 desde o ventre. Mas nós sabíamos a verdade. Sabíamos como começou. Sabíamos onde tudo mudou. Sabíamos que aquele pulmão tinha endereço. Nasceu da oração de um pai e da intercessão de um diácono ajoelhado. E sabe o que mais me emocionou? Um dia, estávamos na reunião de jovens e menores. Era uma ocasião especial. Um recitativo foi apresentado. Crianças pequenas subiram ao púlpito e recitaram textos da palavra com fervor e graça. Meus olhos se encheram d'água, imaginando que, em breve, meus filhos também estariam ali, naquele mesmo lugar, com a mesma simplicidade e unção. Ao final daquela reunião, uma irmã idosa, a mesma que havia profetizado anos antes, passou por mim sem saber quem eu era. Mas ao olhar para os 2 meninos que estavam ao meu lado, ela parou. Olhou, sorriu e, com os olhos marejados de emoção, disse apenas: "Esses são os que não podiam existir?" Eu respondi: "Sim, irmã, esses são os 2. Ela fechou os olhos,
Levantou uma das mãos e glorificou ali mesmo baixinho: Bendito seja o nome do Senhor. Foi ali que percebi. Esse testemunho não era só meu, era da igreja, era da irmandade, era do céu, era de todos que ainda acreditam que Deus continua operando, que Ele não mudou, que a promessa não falha, e que mesmo quando tudo parece contrário, se a palavra saiu do trono, ela se cumpre, ainda que envolta em lágrimas, exames, diagnósticos e UTIs. O tempo passou, os meninos cresceram, e cada vez que olho para eles correndo pela casa, com a energia típica de duas crianças saudáveis e cheias de vida, meu coração se dobra em adoração. Ninguém que os veja hoje poderia imaginar que um deles nasceu com apenas um pulmão. Ninguém imaginaria que quase não veio ao mundo. Ninguém saberia que os primeiros suspiros do Samuel foram cercados de agulhas, tubos, máquinas e diagnósticos terminais. Mas a cada passo dele, a cada risada, a cada respiração profunda, depois de uma brincadeira no quintal, o céu inteiro glorifica com a gente. Porque quando Deus decide escrever uma história, Ele não precisa da caneta da ciência, do papel da medicina, nem da assinatura da lógica. Ele escreve com a mão dele, e quando ele assina, é definitivo. Houve um culto em especial que marcou a minha alma. Um domingo simples, nada diferente na aparência, mas eu sentia algo diferente no ar. O cooperador atendeu com muita graça. Os hinos tocaram de maneira tão viva que era impossível não se derramar. E naquele culto, o Senhor preparou uma palavra que parecia ter sido escrita só para mim. O servo de Deus leu em Ezequiel, quando o Senhor pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. A palavra seguiu dizendo que o Senhor soprou sobre os ossos secos, e onde havia morte, a vida brotou. Aquilo entrou como flecha no meu peito, porque eu lembrei de tudo, da profecia, da dor, da UTI, do choro no banheiro, do raio-x vazio, do milagre que ninguém explicou. E naquele momento eu entendi que a pergunta de Deus ainda ecoa nos corações de muitos. Você crê que isso pode viver? Você acredita que mesmo sem condições, sem forças, sem saída, ainda pode brotar vida daí? Hoje eu falo a você que está ouvindo esse testemunho. Talvez o seu diagnóstico tenha saído. Talvez o laudo seja definitivo. Talvez disseram que é estéril, que é tarde demais, que não tem mais solução, que o seu milagre não vai mais acontecer. Talvez você esteja no banheiro de um hospital agora, lavando o rosto com lágrimas e orando baixinho: Senhor, se tu quiseres. Talvez você tenha feito como eu, escondido a dor, tentando não sobrecarregar os outros, mas com o coração em pedaços. Escute com atenção o que vou te dizer. Deus ainda escuta, Deus ainda responde. E se Ele prometeu, não importa se o tempo passou, se os exames se acumularam, se as forças se esgotaram, a promessa vai se cumprir. Você não precisa entender como, não precisa saber o processo, não precisa explicar para ninguém, só precisa crer. Quando ninguém mais acredita, Deus acredita por você. Quando os outros desistem, Ele permanece. E quando todos dizem não tem mais o que fazer, Ele diz: eu faço tudo novo. Meu filho nasceu com um pulmão só e voltou para casa com 2. Isso não é apenas uma cura. Isso é uma declaração de que o céu ainda se move por quem ora. Isso é um lembrete de que o altar do joelho ainda derruba muralhas, muda diagnósticos e traz à existência o que não existe. Por isso, se esse testemunho falou com você, se tocou o teu coração, eu te peço, não saia deste vídeo sem deixar um comentário dizendo de onde você está ouvindo. Queremos orar por você, pela tua casa, pelos teus filhos, pelos teus impossíveis. Escreva nos comentários: eu creio no Deus dos impossíveis. E se você também tem um testemunho, uma história, um milagre, algo que Deus fez na tua vida, envie para nós. Deixe seu e-mail nos comentários para que possamos entrar em contato. Sua história
pode ser o sopro de fé que alguém precisa ouvir agora. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com alguém que esteja passando por uma luta. Pode ser que essa pessoa esteja a uma lágrima de desistir e a sua atitude seja o que vai fazer o céu tocar essa vida. Deus ainda opera, Deus ainda fala, Deus ainda cria pulmões onde não há. E se Ele fez com o Samuel, Ele pode fazer por você também. Deixe seu e-mail nos comentários para enviar seu testemunho. De onde você está assistindo? Comente sua cidade ou país. Vamos juntos glorificar a Deus com as obras que Ele tem feito.